Olá, começa agora o Questão de Ordem e hoje nós vamos debater a segurança pública aqui da cidade de Campinas. Infelizmente, neste ano de 2022, já foram registrados diversas ocorrências, como quando 6 motociclistas em 5 motos assaltaram uma van que levava menores de idade para a escola. Tivemos já assalto a passageiros em pontos de ônibus. Tivemos o caso de um homem que fez uma passageira refém em um ônibus. Enfim, como diminuir os casos aqui na cidade? Como mudar esta situação? É através de políticas públicas? Punição com mais rigor? Uma questão de educação? A situação econômica do país interfere? Bom, sobre estes assuntos, eu recebo aqui no estúdio o vereador Major Jaime, ele que é presidente da Comissão de Assuntos para a Segurança Pública aqui da Câmara, o vereador Jorge Schneider, que neste ano já cobrou um aumento de efetivo das forças de segurança nas regiões Noroeste e Sudoeste aqui de Campinas. De forma virtual, a comandante da Guarda Municipal, Maria de Lourdes Soares, e o tenente-coronel Adriano Augusto Leão, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Major Jaime, estamos no 3º mês do ano e, infelizmente, se fizermos aí uma pesquisa, nós vamos encontrar milhares de ocorrências. Só em janeiro foram mais de 1.200 furtos aqui na cidade de Campinas. Que análise que o senhor faz desta situação na cidade? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito agradecido pelo convite mais uma vez. Agradeço, Gabriel, agradeço a TV Câmara, agradeço ao nosso amigo aqui de parlamento, vereador Schneider, agradeço também ao nosso amigo, coronel Augusto, e também a comandante Lourdes. E eu falei que é uma satisfação ver os dois, Polícia Militar e Guarda Municipal, lado a lado, em tantas coisas que a gente tem pela cidade, mas hoje a gente batendo esse papo com vocês. Gabriel, na verdade o que a gente percebe é que a sensação de segurança é algo que é sempre buscado por todas as instituições policiais. A gente pode muitas vezes ter números que são favoráveis, mas se a sensação de segurança muitas vezes ela não estiver presente, é basicamente como se não existisse, Schneider? A gente fica ali com aquela impressão, será que alguém está fazendo alguma coisa? Mas o que eu digo para todos vocês que estão aqui em casa, que estão nos assistindo, e tem uma audiência muito boa aqui a TV Câmara, o que a gente sempre tem percebido, que as forças de segurança da cidade, aí eu coloco a Polícia Militar, a Polícia Civil, cada um vai poder dizer do seu aspecto, a Guarda Municipal, os bombeiros, a Polícia Federal, eu vejo todo mundo trabalhando intensamente. Nós vivemos numa cidade que é uma metrópole. Nossa cidade aqui tem problemas de grandes capitais. Temos um entorno aqui com cidades que, em outras situações, em outras localidades, talvez não tivesse nem controle de algumas questões. Mesmo com tudo isso, alguns fatores que são desfavoráveis, justamente por causa do tamanho da cidade, da região, e isso é algo que a gente sempre enaltece muito, que é essa pujança da cidade, as forças policiais vêm fazendo um trabalho. Obviamente que existem fatos que têm acontecido já desde o começo do ano, alguns fatos que chamam a atenção. Você falou aquela situação de uma van escolar, isso é uma coisa assim absurda, a gente vê, acho que era 6 horas da manhã, alguma coisa assim, criança sendo abordada em uma van escolar para pegar celular, para fazer crime, isso é uma loucura, a gente fala aqui, o que está acontecendo? São fatores que, desculpem, mas eles fogem de um controle específico das autoridades e das polícias militares. Esses fatos acontecem, então os marginais eles estão sempre buscando uma outra forma de fazer o crime. Então a gente tem pessoas que são presas todos os dias, pela guarda, pela polícia, mas infelizmente outras situações surgem, outras pessoas surgem, outros indivíduos surgem com a ideia de cometer um delito, de provocar, às vezes, uma situação ali favorável para ele. Então essa sensação, às vezes a gente passa um período como foi 2020, acredito que tanto a comandante Lourdes quanto o coronel Augusto vão poder falar, 2020, pandemia, um cenário assim que a gente não tinha, de total incerteza, ele não sabia de nada o que ia acontecer. Sim. Lembro muito bem da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal irem à rua
e patrulhar em ruas que às vezes estavam desabitadas, vamos colocar assim. Não tinha ninguém para patrulhar. Em deserto, né? Desertas as ruas, né? Eu lembro muito dessa data, 15 de março de 2020. Mas a gente sabia que era necessária a presença da polícia justamente para evitar, né, aqueles indivíduos que, por algum motivo, né, vendo uma situação dessa, ele não tem compromisso com nada. O vírus pode ser letal ou não, vai para a rua e vai cometer delitos. E a gente passou um ano com muitas coisas positivas que aconteceram, né, e até alguns militares e guardas que nós perdemos. Mas o que eu quero chamar a atenção é exatamente para o cidadão lembrar disso. Todos estão trabalhando, né? Todos efetivamente estão trabalhando, estão fazendo muito, com o pouco que tem. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. Os recursos, eles existem, mas são poucos diante de tantas demandas que, né, nós temos na cidade e no próprio estado de São Paulo. E esses agentes de segurança estão na linha de frente também. A gente fala bastante sobre saúde, mas na pandemia eles atuaram e já eu quero falar também sobre este assunto. Vereador Jorge Schneider, no início de fevereiro, o senhor protocolou 2 ofícios às forças de segurança estaduais pedindo um incremento nos números de agentes e rondas destinados às regiões noroeste e sudoeste aqui da cidade de Campinas. Qual que é o panorama que você enxerga aqui na cidade, a necessidade deste incremento? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Eu agradeço o convite, estou aqui com o coração aberto, porque nós sabemos a intenção da TV Câmara é levar a notícia e levar a verdade ao povo de Campinas. Quero aqui agradecer ao nosso comandante Lourdes, ao nosso coronel Augusto, ao meu irmão. Nós comungamos daquilo que é necessário para Campinas, a busca da paz interna e externa do ser humano. Major Jaime, agradeço de coração estar aqui. E eu, de fato, fiz, sim, as solicitações, porque nós estamos na periferia, ali é o lado mais populoso de Campinas, e eu moro naquela região. Então, você é vereador, você está na rua, você é vereador. Você está num supermercado, no final de semana, você é um vereador. Você vai à missa, você é um vereador. Então, nós ouvimos a população. E também algumas coisas, assim, diferentes estão acontecendo em Campinas. Eu, inclusive, vou ter uma reunião essa semana aqui com o governo, porque eu quero saber desses ferros velhos, que nós estamos mexendo, e a coisa continua acontecendo. Muita reclamação de furtos em residências. Pulam para roubar uma torneira, pulam para roubar uma mangueira. Quer dizer, para onde está indo isso? Onde estão desovando esse material? Entra numa escola para roubar a fiação da escola. Quer dizer, que absurdo é esse? Essa pandemia trouxe para qualificar o ser humano. Aquele que quer trabalhar, que está desempregado, ele está pedindo ajuda ou do governo ou da população. E aquele que jamais quis trabalhar, ele está mostrando seu caráter de pessoa que quer fazer o mal. Só acha que todo mundo... Ele é vítima da sociedade. A sociedade não é vítima dele. Ele é vítima da sociedade. Aliás, tem políticos que falam isso, né? E aquele marginal que não trabalha, aquele que assalta, é o coitado. E aquele que é assaltado tem que deixar assaltar para dividir aquilo que tem. É um absurdo isso. Então, nós pedimos, sim, o incremento, muito embora eu saiba que a Polícia Militar está com defasagem de pessoal. Nós sabemos que tinha que ter um investimento maior do nosso governador para a Polícia Militar. Nós temos alguns gargalos que fazem com que eles estejam na linha de frente e sendo injustiçados. Mas, em contrapartida, nós temos em Campinas uma guarda municipal que é exemplar. Nós vemos aí o trabalho deles também, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil. E a Polícia Militar e a Polícia Civil sabem que eles têm alguns créditos com o governo, mas não baixam a cabeça, não. Eles vão para cima. É isso que para nós é importante. A sensação de que existe policiamento na rua é muito importante nesse momento. Eu, inclusive, nesse evento que teve o assalto da van, eu liguei para a comandante Lourdes e pedi a ela que fizesse um pente fino nas motos em Campinas. Pega naquele dia, inclusive a sugestão que eu dou à Polícia Militar também, pega 2, 3 dias da semana para todas as motos de Campinas. Revista todo mundo, vê o documento de todas elas.
vocês vão ver quantas motos, porque agora o modus operandi da malandragem é esse, porque a moto consegue dar fuga rápida, a moto não exige, o trânsito não para ela, então nós precisamos disso. Parar todas as motos, pega as avenidas, para todo mundo. Vamos revistar todo mundo, vamos olhar o documento, e nós vamos começar a garimpar essas pessoas que fazem o mal em cima de uma moto. Não tenha dúvida disso. Mas uma coisa que eu acho que é mais importante no nosso país é a mudança da lei das execuções penais. A polícia prende e a justiça solta. É um absurdo isso. A polícia trabalha, a polícia se expõe, a polícia leva tiro, prende. Aí vem a justiça e solta, porque as leis são fracas. É lei de saidinha disso, saidinha daquilo. O cara mata o pai dele, no Dia dos Pais ele pode ir para a rua, porque o Dia dos Pais tem um indulto. É um absurdo, quer dizer, nós precisamos ser mais sérios em Brasília. Então já temos aí um primeiro assunto para a gente abordar daqui a pouco sobre essa punição com mais rigor em relação às nossas leis. De forma virtual, a comandante da Guarda Municipal, Maria de Lourdes Soares, agradeço desde já a disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, com o programa Questão de Ordem. E, comandante, um contexto histórico antes de nós analisarmos as ocorrências que já aconteceram neste ano de 2022. A senhora ingressou na GM em Campinas em 97, me corrija se eu estiver enganado. De lá para cá, os avanços aconteceram de uma maneira satisfatória, há o que melhorar, aperfeiçoar na Guarda. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Boa tarde, vereador Major Jaime, vereador Schneider, Tenente Coronel Augusto, um prazer estar aí com o senhor novamente. De fato, eu ingressei na Guarda em 14 de julho de 1997, sou oriunda da primeira turma de formação. Vamos completar agora, no próximo mês de julho, 25 anos, um quarto de século de Guarda Municipal. E a Guarda cresceu muito nesses 25 anos, né? Nós já iniciamos um trabalho em Campinas, lá em 97, muito forte desde seu início. Então, nós sempre fomos uma Guarda extremamente atuante, uma Guarda muito presente nas questões que Campinas apresenta. E, como bem disse o Major Jaime, né, Campinas é uma metrópole, uma cidade que, da mesma forma que oferece grandes oportunidades aos seus munícipes, isso também traz agregado muitos outros problemas, e entre eles essa questão que envolve violência, criminalidade. Não é um ponto exclusivo de Campinas, mas as grandes cidades sofrem em decorrência disso. Que a Guarda avançou muito, inclusive em termos materiais, em termos estruturais, é inegável. Tem o que melhorar? Tem, sempre tem, a gente sempre busca aprimorar, sempre buscar melhorias, e essas melhorias elas se refletem sempre lá no melhor atendimento à população. A busca é sempre em decorrência disso, para que a gente possa prestar um trabalho de excelência sempre, desde de ocorrências que sejam teoricamente ou do seu início mais simples, até ocorrências de maior vulto, como foi essa recentemente do ônibus, né, que teve uma grande repercussão, teve uma refém, uma ocorrência que foi muito bem conduzida pelos nossos agentes, teve uma solução rápida e muito eficaz, sem nenhum dano colateral, sem nenhum tipo de problema. Então, melhoramos muito de equipamento, treinamento dos nossos profissionais. Esse treinamento ele é constante. Recentemente, eu mesma participei aí de uma nova turma de treinamento. Então, diferentes materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia, eles estão sempre evoluindo, a gente está sempre adquirindo ou buscando adquirir o que é melhor para o nosso trabalho. Instrutores, nós temos instrutores na nossa academia, instrutores de tiro, que é uma atividade que a gente se dedica muito, e é um treinamento que a gente faz, né, e é até engraçado, porque a gente faz para não precisar usar.
sempre buscando a defesa, buscando estar pronto para aquela ação, para que a gente possa atuar sempre da melhor maneira possível. Também o treinamento com equipamentos menos letais e de outras ordens para atendimento, por exemplo, à população vulnerável, população escolar. Nós temos um trabalho bem forte de ronda escolar. Também um projeto nosso que tem feito aí grande diferença na cidade, que é o programa Guarda Amigo da Mulher, aproveitando, inclusive, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? É um trabalho bem forte que nós fazemos. E quando se fala em ocorrência, infelizmente, nós tivemos aí esse aumento da violência doméstica, também aproveitando o tema, isso nos entristece muito, ocorrências envolvendo crianças, também temos tido aí bastante chamado. Hoje mesmo, nós fomos aí chamados para conversar com a imprensa local sobre o atendimento a uma criança, né, nessa última madrugada. Então, nós lidamos com essas questões aí o tempo todo, mas a Guarda Municipal tem trabalhado no sentido de melhorar sempre a sua capacitação, o seu treinamento, o material disponível para o atendimento adequado às ocorrências que nos chegam, tanto pelo 153, quanto por demanda de pessoas na rua, né, que chamam, a gente está passando e, olha, vem aqui que eu preciso de ajuda. Então, evoluiu bastante, sem dúvida nenhuma, não é mais aquela guarda de 1997, em que, inclusive, a gente trocava colete na saída do plantão, hoje cada um tem o seu material, isso é muito importante. Então, uma estrutura que, de fato, cresceu. Melhorar, se pode pedir, a gente sempre vai pedir mais, e sempre é importante. A segurança pública evolui muito, por exemplo, equipamento de tecnologia. Hoje, a segurança pública trabalha muito com inteligência, e para trabalhar dessa maneira, a gente tem que trabalhar também com equipamentos de monitoramento, equipamentos de radares. Então, tem uma série de leituras que a gente faz nesse sentido. A Guarda Municipal está antenada a tudo isso e nós temos evoluído. E só no ano de 2021, sobre a Guarda Amigo da Mulher, este programa, 396 atendimentos, né? O que dá mais de um por dia, se nós formos analisar. Então, é um trabalho que, sem dúvida, é muito importante na cidade de Campinas. Tenente Coronel Adriano Augusto Leão, também agradeço a disponibilidade do seu tempo aqui com a TV Câmara Campinas, com o programa Questão de Ordem. Números, dados estatísticos do estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, só no primeiro mês deste ano de 2022, em janeiro, aqui em Campinas, 1.297 furtos foram registrados, 260 furtos de veículos, 472 roubos, 13 vítimas de homicídios doloso. Que análise que dá para fazer dessa situação? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Boa tarde, a saudação Gabriel, saudação para o meu amigo vereador Major Jaime, para o vereador Schneider, para a comandante Lourdes, nossa parceira aí de todas as ações aí diárias. Bom, é importante essas oportunidades em que nós possamos vir daqui para trazer essas informações para a população. Como já foi dito anteriormente, né, por vezes não se tem essa oportunidade de trazer as informações como elas devem para a população. Nós temos essa questão de números, né, questão que busca trazer os indicadores numéricos dos crimes, mas é sempre importante que esses números sejam analisados de uma forma correta, né, avaliando-se todos os tipos de circunstâncias existentes. Primeiro, dizer que a Polícia Militar, né, ela acompanha, né, diariamente a questão dos indicadores criminais e verificando detalhadamente onde estão ocorrendo os crimes e buscando direcionar os seus recursos de policiamento para que nós possamos evitar que os crimes ocorram, ou mesmo para que nós tenhamos a possibilidade de fazer alguma prisão, né, se for o caso, né,
e interagir não só com a Polícia Civil, como também com a Guarda Municipal. Além disso, né, sempre é importante lembrar que segurança pública não se faz somente com o policial ou com o guarda municipal fardado com uma viatura, se faz também por uma série de ações que são necessárias e que a maioria delas não são típicas de polícia, mas que mudam algum cenário, mudam algum processo e que vão permitir a melhoria da condição de segurança, como são as ações típicas da prefeitura do município, né? Iluminação pública, poda de mata, ajuste com relação ao transporte público, né? Evitando que as pessoas se coloquem em um risco maior do que elas podem ter. Então, tudo isso é feito, tudo isso é organizado. Com relação à questão de furtos, é importante dizer que no mês de janeiro, quando nós avaliamos a questão do furto, nós temos aí ainda, nesse ano, um impacto bastante grande daqueles estabelecimentos, comércios ou mesmo residências que, em razão da pandemia, ficaram fechados. Então, muitas vezes, essa retomada das atividades faz com que as pessoas descubram que tiveram ali algum tipo de prejuízo em razão do furto, não estavam presentes, não verificaram essa prática, e naquele mês vão e fazem o registro criminal. Isso pode dar uma falsa indicação com relação a um aumento muito grande dos crimes em determinado mês. De toda forma, é importante falar, depois não sei se a gente vai ter oportunidade de dar um número mais específico, né? A redução dos indicadores de forma geral, principalmente nos indicadores que são medidos pela Secretaria de Segurança, que é vítimas de letalidade violenta, que é homicídio ou latrocínio, como o roubo e furto de veículos, no ano de 2021, ele apresentou um dado bem positivo, né? E principalmente se nós olharmos para uma linha histórica, né? Depois talvez a gente tenha oportunidade para falar mais detalhado sobre isso aí, mas é importante mostrar que existe uma redução dos indicadores no período, uma redução que não é episódica, uma coisa que é consolidada ao correr dos anos. Isso se dá, como já falou a comandante Lourdes, a uma série de ações que buscam a tecnologia, que busca a análise das estatísticas, o direcionamento dos nossos recursos para as áreas onde realmente tenha a maior necessidade, mensurando a questão dos crimes e os nossos recursos materiais e humanos, assim como também os resultados são também muito positivos em razão de uma condição especial que nós temos aqui na nossa região, que às vezes a gente não vê isso de uma forma geral no estado todo, né? Temos aqui em Campinas uma união muito grande entre as forças de segurança, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e também com a municipalidade, né? A Prefeitura tem uma proximidade muito grande com os órgãos de segurança, a Câmara Municipal faz o seu papel de uma forma assim também muito diferente do que nós vemos em outros locais, a própria Comissão de Segurança, a Comissão de Ordenação do Centro Urbano de Campinas, são prova clara disso, né? São manifestações do interesse de todos unidos em buscar esses melhores resultados. E essa integração até foi tema, né, no ano passado, de uma reunião da Comissão de Assuntos para a Segurança Pública sobre os conselhos, né, Major? Verdade. Nós fizemos, né, uma reunião, até o ano passado foi destacado nesse sentido, né, Schneider, que a ideia era justamente trazer todos os órgãos públicos, né, e também policiais para que a gente pudesse discutir, debater, trazer essa informação para a sociedade. E graças a Deus foi algo muito positivo, né? Eu tive retorno de pessoas que puderam nos falar que entenderam um pouco mais aí, né, algumas ações até das próprias polícias. Então foi algo muito positivo. Comandante, como que a senhora tem analisado algumas ocorrências que aconteceram na cidade de Campinas? Eu citei na minha abertura, né? Assalto à van escolar logo cedo, assalto a passageiros em pontos de ônibus, um passageiro foi feito refém. Infelizmente, isso sempre aconteceu, há uma mudança de postura nessas ocorrências
neste início de 2022. Como é que você vê este panorama? Olha, eu penso que, aí seguindo a linha bem pontual do Tenente Coronel Augusto, nós temos algumas ocorrências, como essa da van escolar, né, do ônibus, que elas chamam muito atenção, é lógico, são ocorrências atípicas, elas não acontecem todos os dias. E isso é importante que se frise, embora chame atenção, embora cause aí um pouco mais de preocupação na população, é lógico, né? Quem tem filho que é transportado por peru escolar, imagina que isso vai acontecer com a van do seu filho, que vai acontecer toda hora, mas foi uma ocorrência, felizmente não houve nenhuma situação mais grave e, salvo engano, esses indivíduos foram pegos ou já foram monitorados, né? Fizemos imediatamente, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, várias ações para coibir outras tentativas desse tipo de crime. Eu foram ações muito bem sucedidas, porque não teve mais nenhum relato desse tipo de ocorrência. A do ônibus também foi uma, e eu nem me lembro quando foi que a gente teve uma outra ocorrência desse tipo, não fiquei aqui buscando da memória e não me lembro. E também foi uma ocorrência bem sucedida. Isso a gente não pode perder de vista, que a população perceba, que a gente entenda que houve sim essa situação, mas ela foi resolvida muito rapidamente e sem nenhum outro tipo de efeito. A vítima não ficou ferida, o indivíduo que cometeu o crime foi detido, foi preso, sem que nenhum outro tipo de desfecho indesejável ocorresse. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Ocorre o fato, mas as forças policiais têm tido capacidade de reagir a tempo e resolver essas questões sem que elas se repitam. Então, isso é importante a gente frisar, para que a população também tenha um pouco mais de tranquilidade em referente a essas questões. Pode acontecer alguma situação dessa novamente, ou um outro tipo de situação que chame muita atenção? Pode. A gente não consegue impedir 100% que as coisas aconteçam. É sempre a nossa busca, fazer um trabalho preventivo, inclusive as estatísticas servem para isso, para a gente deslocar os nossos efetivos, deslocar nossos esforços para os locais que apresentam índices ou suspeição ou possibilidades de ocorrência de diferentes modos, né? Tanto furto, roubo. O roubo, ele causa um pouco mais de trauma, o roubo é mais difícil para a população, então a gente está sempre trabalhando nesse sentido. E claro também que esse crime, ele migra. A partir do momento que a gente combate essa ação numa determinada localidade, ele vai migrar para outra. E aí a gente também precisa se deslocar para esse outro local para fazer frente a essa modalidade. E é importante que todos percebam a atuação que nós temos feito conjuntamente, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, ENDEC, CETEC, CEPLURB. Então, tem operações que nós fazemos que reúnem um grande número de atores, capazes de trabalhar em diferentes frentes numa operação. E essas operações são constantes, têm tido excelente resultado, inclusive o vereador Schneider pontuou aí com bastante propriedade a questão dos ferro velho. Nós temos trabalhado, fizemos várias operações conjuntas para combater a receptação. Isso é muito importante, esse combate. E muito importante também que nós tenhamos ajuda da população, que denuncie locais suspeitos, horários suspeitos de receptação de material e que, inclusive, não faça aquisição de nada que seja de produto ilícito ou produto suspeito. Lógico que um material que a gente sabe que custa um valor X e em determinado lugar ou determinada pessoa oferece por um valor muito mais baixo, é uma procedência duvidosa. Então, aquele que adquire o material produto de crime também comete crime. Então, é importante essas ações para contribuir com a gente, da denúncia e também da população contribuir
não incorrendo em crime, inclusive, adquirindo produtos de procedência duvidosa. Então, a minha fala é nesse sentido de observar que a gente tem trabalhado muito, nós temos feito operações em relação a motocicletas, nós estamos muito atentos a isso, temos feito também várias operações. Agora, Campinas é grande, é uma cidade de proporção de metrópole mesmo, é uma metrópole, então nós fazemos ações em diferentes locais, em momentos pontuais, e os resultados têm aparecido, e chamo, para finalizar essa fala, de observar que essas ocorrências, por exemplo, que foram as mais divulgadas e que, de fato, causam um pouco mais de preocupação, ocorreram uma única vez e tiveram um desfecho muito favorável. Então, você aí de casa tem a sua responsabilidade também como sociedade, né? Quando você vai adquirir, então, material, está com um valor muito menor, dependendo de onde você estiver, sempre a sua desconfiança. Vereador Major Jaime, depois vereador Jorge Schneider. Durante as reuniões extraordinárias deste ano, o senhor, vereador, tem falado sobre a segurança da cidade. Já chegou a fazer alguma reunião? Mantém sempre um contato com o Guarda Municipal, com a Polícia Militar? Como tem sido o seu trabalho, o tempo que você tem disponibilizado para discutir essas questões? Graças a Deus, o relacionamento, né, com as forças policiais é muito bom. Né, a gente tem essa parceria, então a gente se fala muito. Né, aqui com os vereadores também é a mesma coisa. Uma das missões que eu tive, Schneider, e eu falei isso para você e para outros, que era que facilitar, né, esse dia a dia, né, do vereador com as instituições policiais. Obviamente que o Schneider já tinha isso muito fortemente com a comandante Lourdes, mas também é possível ter com o coronel Augusto, com o coronel Fernando, que é comandante de outro batalhão também, com o coronel Wilson, que também com o coronel Nery, que é o comandante, né, da região toda, aí, 37 municípios. As instituições policiais estão sempre abertas, né, a esse diálogo, a essa conversa. Então, uma das missões que eu tive, acredito que o ano passado foi importante para isso, nos momentos também que foram até de reconhecimento, então nós tivemos momentos ali de trazer guardas municipais, policiais militares, policiais civis, exército, Polícia Técnico-Científica, Polícia Penal, para serem homenageados. Né? O vereador Schneider também participou disso, juntamente com outros vereadores, enaltecendo o trabalho dessas pessoas, né, desses profissionais. Então, tudo isso é um conjunto de ações, né, que fortalecem esse laço, né, esse relacionamento. E 2022 a gente espera. Vai ser um ano com... Eu estou impressionado, Schneider, né, e os comandantes, com a rapidez que está passando o tempo. Eu não sei se só sou eu que estou vendo isso. Impressionante. Estamos em março, né? Semana que vem já é dia 15, tem saidinha de preso, dia 15 de março agora, já tem, né? Eu estou dando isso como exemplo, porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito dinâmica. E as instituições policiais, elas não param, elas seguem nesse dinamismo, né? Seguem nessas mudanças, né? A comandante falou sobre isso. Um fato que aconteceu foi da van, né? Mas vai acontecer sempre? Será que é sempre assim? Não, vamos já ter algumas providências, vamos fazer algumas coisas para evitar que isso aconteça. Tanto é que não aconteceu até hoje, e a gente espera que não venha a se tornar isso um hábito ou uma prática. Então, as instituições eu vejo sempre fazendo um trabalho muito dinâmico. Não dá para esperar 1, 2 minutos, né? O fato aconteceu, já tem que dar uma resposta. A gente teve situações em escolas que aconteceram também no mês passado, né? Algumas notícias, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Prontamente, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estavam presentes, estavam, né, dando essa segurança. E às vezes a resposta, eu até sinto isso, Schneider, Gabriel, as pessoas muitas vezes veem a polícia, vai fazer isso só agora, né? Já estava acontecendo, vai fazer só agora. Mas muitas vezes a resposta que é dada, a pessoa não tem a ideia do todo, de como foi feito o planejamento e de como é a ação como um todo. Ela está vendo, às vezes, um ponto específico de uma ação, às vezes da Guarda, uma ação da PM. Mas tem todo um conjunto, né, de pessoas envolvidas, de ação, de planejamento, né, de pessoas realmente debruçadas ali, estudando a melhor alternativa para ter uma solução que seja eficiente para aquela situação. Então, uma das coisas que é importante que o cidadão lembre é que Campinas, com toda a complexidade que tem, Schneider, eu falo sempre, eu agradeço por morar na cidade de Campinas. Agradeço porque nós temos uma série de problemas, mas
nós temos uma cidade segura ainda. E depois, até se for para falar um pouquinho de segurança, depois dessa questão de ser uma cidade segura, eu gostaria de depois falar isso. Não vou pegar todo o tempo aqui, né, China? Senão fica até amanhã, né? Mas tem muitas implicações e eu não tenho dúvida nenhuma que se as autoridades, os governantes quiserem, Campinas pode ser uma das cidades mais seguras do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Vereador Jorge Schneider, o senhor também já demonstrou sua preocupação nas reuniões extraordinárias com este tema de segurança. Na sua visão, que mudança que precisa acontecer a curto prazo? Você já citou aqui um maior rigor nas leis, isso depende de Brasília, isso eu acho que é algo a médio e longo prazo. A curto prazo, você vê alguma mudança para a gente poder diminuir este número, uma participação maior da sociedade? O que a gente pode fazer para diminuir o número de ocorrências? Eu estive conversando com o vereador de São Paulo, e ele fez um parâmetro comigo com o que estava acontecendo lá na Cracolândia, em São Paulo, até com o centro de Campinas. E nós chegamos à conclusão que as leis que hoje não permitem novas construções nas duas regiões citadas, na Cracolândia e São Paulo, existem leis que não permitem que se derrube aquilo que é velho lá, aquilo que está degradado, para colocar novos empreendimentos, dar uma nova cara para aquela região. A mesma coisa no centro de Campinas. Nós vemos ali a Rua Ferreira Penteado, ali para baixo, ali é o antro do crime ali. Na Ferreira Penteado, ali descendo ali em direção a Francisco Glicério, nós vemos só prédios antigos, degradados, pichados. Eu vou entrar com um estudo para nós aplicarmos novas leis, para derrubar tudo aquilo e fazer novos empreendimentos, para trazer segurança, porque não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. E a criminalidade vai se infiltrando nesses locais onde não se pode nada. Nós precisamos, sim, enfrentar, mostrar que nós temos, sim, gente que está preocupada. Eu faço parte da comissão de estudos do centro da cidade. A PM está junto, a Guarda Municipal está junto, o DU está junto, a Câmara está presente. Nós temos que dar uma resposta. E a resposta tem que ser essa. Nós temos que tirar esse ambiente de degradação, esse ambiente onde tudo pode, para um ambiente do nada pode. Nós temos que colocar uma nova face de Campinas para começar pelo centro, para chegar no bairro também. Tá. Esses locais onde está a malandragem, nós precisamos povoar. Como é que se povoa? Fazemos grandes construções. Vamos fazer. Eu acho que não tem jeito. E tem que ser já, não é para depois, não. Aquilo que o Major falou é verdade. Tem gente que diz, vai falar isso agora porque é ano de eleição. Esquece a eleição, esquece a política. Vamos olhar a cidade como ela tem que ser olhada. Vamos esquecer esse lado político. Vamos fazer aquilo que Campinas merece. Comandante Maria de Lourdes, números de janeiro da Guarda Municipal, 3.079 atendimentos efetuados, 420 abordagens e averiguações de suspeitos, 34 veículos recuperados, 396 atendimentos Guarda Amigo da Mulher, 3.204 quilos de drogas apreendidos, 3 armas também apreendidas, 11 procurados capturados, 27 flagrantes, 38 presos. São muitas frentes nessas ações, isso só em um mês, comandante. Verdade. São muitas frentes, né, que nós temos aí. E veja, são números expressivos para um começo de ano, números que retratam a atuação, retratam ações que são feitas para coibir esses atos criminosos, e não só, porque, por exemplo, esse número do GAMA, do Guarda Amigo da Mulher, são as visitas que nós realizamos com o intuito de fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. Isso é muito importante. É uma ação nossa que faz com que aquele agressor que tenha a intenção de retornar ao local que sua esposa reside ou ao seu local de trabalho para realizar uma nova agressão, ele é demovido dessa ideia. Além do fato de que é mais uma viatura que a gente tem patrulhando diferentes bairros da cidade nesse momento em que faz o deslocamento para fazer essa checagem das medidas protetivas.
Veja, na minha análise, Campinas tem sim um cenário muito bom na segurança pública. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós temos forças policiais que trabalham em conjunto. Nós temos aqui nesses números várias ações que foram feitas conjuntamente, e isso é bastante importante para a população, é muito importante para trazer essa sensação de segurança. Essas prisões efetuadas, elas são fundamentais. São pessoas que cometeram crimes e que nós retiramos das ruas. Acontece, como o vereador Schneider também bem pontuou, que essa pessoa presa, que cometeu um delito, cometeu um crime, ela pode sim sair numa audiência de custódia. Aí é uma outra questão e que a gente não pode confundir e achar, por exemplo, que não tem um trabalho feito, que não são efetuadas as prisões. Aí isso acontece numa outra esfera, por outras questões legais, e uma mudança dessa legislação, ela não passa por nós, né? Ela é numa outra esfera de competência, é num outro âmbito, e aí cabe a cada um de nós, enquanto cidadão, propor ou brigar para que isso possa ser alterado, se for o caso. Mas este trabalho ele tem sido feito, muito bem feito. Essa recolha de armas, né, ela é muito importante. Essas armas que a gente tira de circulação, armas de porte ilegal, elas podem servir, sim, para tirar a vida de um cidadão aí numa tentativa de roubo, ou muitas vezes numa briga, atingir um inocente. Então, é uma outra frente de trabalho que ela é muito importante. E a Guarda tem, inclusive a Câmara tem nos ajudado muito a divulgar esses trabalhos, essas diferentes frentes que nós temos, como o nosso grupo de ações especiais, que faz um trabalho muito importante com essa recolha de apreensão de entorpecente, né? Nós temos o canil, que é muito eficiente. O canil da Guarda Municipal, ele é reconhecido, ele é solicitado por outras forças policiais, inclusive por Polícia Federal, no aeroporto de Campinas, no aeroporto de Viracopos, outras guardas, para ajudar na localização de entorpecente, por exemplo. Então, é uma frente importante que a gente tem aí de trabalho dentro do grupo de ações especiais. Tem esse trabalho, o vereador Major Jaime falou das escolas, né? Nós temos uma ronda escolar muito eficaz, e quero aproveitar para chamar a atenção para uma situação que nós, enquanto cidadãos, precisamos prestar atenção também para não divulgar falsas notícias. Isso causa, muitas vezes, um alvoroço numa comunidade, como aconteceu recentemente numa comunidade escolar, de fatos que não foram comprovados. Então, a gente precisa também ter muito cuidado em relação a isso. Causa pânico, as pessoas acionam muito, tanto a Guarda Municipal quanto a Polícia Militar, e aí a gente se dedica a cuidar de uma situação e deixando outras. E quando a gente vai verificar, não é fato, não tem procedência o que se divulga, e isso prejudica o trabalho, faz com que a gente se dedique a outras ações. Em 2021, por exemplo, nós tivemos uma frente muito forte, que foi a da pandemia. Então, foi uma outra atuação nossa, que consumiu bastante nosso tempo, nosso efetivo, foram diferentes ações. Felizmente, esse ano, nós esperamos que continue assim, num plano de restabelecimento da vida rotineira, né, dos comércios abertos, das pessoas frequentando as ruas novamente, ocupando os espaços. Isso é muito importante para a gente, muito importante para a rotina da cidade e para as pessoas deixarem de temer um pouco essa vida de pós-pandemia ou de uma saída de pandemia, né? Talvez não dê para falar ainda pós-pandemia, mas já de um caminho que a gente está se recuperando. Né, nesta pandemia, até porque o trabalho da Guarda teve uma questão de segurança sanitária juntamente com a Polícia Militar muito importante, né? Comandante, para a gente poder fechar sobre estes números, algo que chocou também
3.857 mulheres foram vítimas de violência doméstica e foram atendidas pelo programa Guarda Amigo da Mulher. Qual que é a importância deste programa para a população? Você acha que ainda falta conhecer? Se você puder passar o contato, o serviço, o trabalho que é realizado. Esse número, na verdade, é o número que nosso número de visitas realizadas a mulheres com medida protetiva, mulheres que fazem parte do programa Guarda Amigo da Mulher. Então, esse número expressivo, né, é o número de contatos e de visitas que nós realizamos a essas mulheres. Muito importante, e a gente tem conversado bastante esses dias em relação ao Dia Internacional da Mulher, é divulgar os programas que o município possui. Campinas tem uma rede de proteção à mulher que envolve vários equipamentos públicos. A Guarda Municipal participa tanto com o botão Bela, o botão de assédio no transporte coletivo. Fazemos também o trabalho do Guarda Amigo da Mulher. Temos a Sala Lilás, que é uma sala de acolhimento que fica na base centro, ali na Moraes Salles, próximo ao Terminal Central, uma sala que foi inaugurada em 8 de março de 2021. Lá nós recebemos mulheres tanto para fazer inclusão no programa, quanto para sanar dúvidas, e não necessariamente apenas mulheres em situação de violência, mas aquelas que querem buscar informação, por conhecerem, por exemplo, alguém que sofre violência e não sabe como ajudar, nós também estamos lá disponíveis para dizer quais são os programas, quais os locais que essa mulher pode indicar. Temos o CEAMO, que é uma outra rede de proteção, de atendimento à mulher em Campinas. Tem os CREAS, que ficam nos territórios espalhados aí no município. Então, são vários equipamentos públicos para trabalhar o combate à violência doméstica e oportunidades como essas que a gente tem tido na Câmara, vários eventos com o Major Jaime, com o vereador Schneider, para divulgar esse trabalho. E as mulheres, de uma maneira geral, podem nos ajudar a fazer essa divulgação. E o que é muito importante, né? Hoje em dia, caiu por terra aquele ditado antigo que briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje a gente sabe que mete sim. É preciso que se denuncie, tanto para a Guarda Municipal, no 153, quanto para a Polícia Militar, assim como no Disque Denúncia, informar aquela vizinha que você sabe que sofre violência, que o marido está sempre... Às vezes não acontece a agressão, a lesão corporal propriamente dita, mas que são brigas constantes e que em algum momento pode desaguar numa situação que venha colocar a vida dessa mulher em risco propriamente dita. Também nós fazemos a ressalva de que é importante dar apoio a essas mulheres em situação de violência. Não só esse apoio policial, propriamente dito, que é do atendimento da ocorrência ou do GAMA, mas se você tem uma pessoa próxima, uma mulher próxima, que está em situação de violência, esteja próxima, diga a ela que tem o seu apoio, que se precisar você está ali para colaborar. Essa mulher, normalmente, ela fica muito isolada, muito sozinha. Mulheres em situação de violência, todo mundo se afasta. Aí não chama mais para ir num churrasco, não chama para participar de um aniversário. O casal vai brigar aqui, né? Então a gente não chama, e essa mulher vai se isolando. E isso vai deixando cada vez mais frágil, ela vai imaginando que está sozinha, que não tem ajuda, que se precisar de alguém, ela não tem aonde recorrer, e terá, naqueles momentos piores, aí que eles recorrem a 153 ou a 190, mas já é aquele momento bem difícil em que a vida dela provavelmente está em risco, e ela busca auxílio nas forças policiais. Uma maneira de ajudar e ajudar a gente a diminuir esses números é a colaboração por parte também de outras mulheres que conhecem mulheres que estão em situação de violência. Nós estamos à disposição lá na Sala Lilás, na base centro, para receber, inclusive, essas mulheres que gostariam de obter informação de como é que acontecem esses programas e como ela orienta
alguém que precisa de ajuda. É um trabalho hercúleo, né? A gente faz isso diariamente, nessa tentativa de combater a violência contra a mulher, que ainda tem números assustadores, ainda tem números que são inadmissíveis para 2022. Mais uma vez eu reforço, então, este papel da sociedade, né? Percebeu algo errado com o seu vizinho no seu bairro, faça, então, essa ligação para essa averiguação. Tenente Coronel Adriano Augusto Leão, qual foi o impacto da Covid-19 no trabalho desenvolvido 2020, 2021 e até mesmo neste ano de 2022? Bom, só antes, se me permite, só para complementar com uma informação que é importante, aproveitar a oportunidade, né? Essa questão da violência contra a mulher, que é um tema de extrema importância, né? Como a comandante Lourdes já falou, e falou bastante bem a respeito do tema, a Polícia Militar também tem um trabalho, né, dedicado à questão da proteção da mulher. E, além de trabalhar juntamente com toda a rede de apoio, né, principalmente a do município, essa rede de apoio à mulher, a Polícia Militar desenvolveu um programa que é o SOS Mulher, do qual as mulheres que sejam vítimas de violência e tenham a medida protetiva aplicada ao seu caso, ela pode baixar esse aplicativo, né, e precisando de qualquer situação, ela tem um botão de pânico também para acionar a Polícia Militar. Não é preciso fazer um telefonema, nada, basta fazer o acionamento deste botão de pânico e gera-se automaticamente uma ocorrência e uma viatura vai fazer o atendimento daquela mulher em situação de perigo. Além disso, dentro desse próprio aplicativo, né, do SOS Mulher, que pode ser baixado nas lojas, na loja virtual do celular, lá também tem outras dicas e outras questões que ajudam muito a mulher na questão de indicação para cursos, qualificação, indicação de várias informações que são necessárias, né? Porque a mulher, muitas vezes, ela se vê diante de um cenário em que ela não tem muitos caminhos, até pela questão da dependência econômica, né, que existe. Então, lá existe nesse aplicativo várias informações que são de extrema importância, caminhos que ela pode seguir, inclusive para a qualificação, busca de um emprego, né, além dessa questão, que é de extrema importância, né, do acionamento emergencial de uma viatura para que possa atendê-la, né? Nós sabemos que mesmo com as medidas protetivas, muitos homens ainda assim continuam a importunar e ameaçar as suas ex-companheiras, né? E, então, de extrema importância ter esse mecanismo de defesa para elas. Agora, falando sobre o tema da pandemia, né? A pandemia ela foi um grande desafio, né, para a área de segurança pública, né? A segurança pública não pôde parar em nenhum momento, pelo contrário, né? Em que pese parecer que estava tudo mais tranquilo, que as ruas em determinados momentos de maior gravidade estavam mais vazias, não tinha muita circulação de pessoas, aí é que a Polícia Militar teve que trabalhar ainda um pouco mais, né? Não só por conta de dar garantia para que as pessoas tivessem os seus estabelecimentos, suas residências confiadas na questão da segurança, assim também como nesses momentos em que nós tivemos a necessidade de empenhar grande efetivo nosso para fazer a segurança das vacinas, apoiar o Estado, apoiar a saúde nesse momento em que havia necessidade de fazer a movimentação, a aplicação das vacinas como ocorreu, e foi um sucesso. Assim também como da necessidade de dar o apoio para os profissionais de saúde que se depararam com bastante momentos de crise. Também tem aqueles momentos em que as pessoas procuravam o serviço público, grande número de pessoas, dificuldade com relação à internação, vagas de UTI, e quando existe uma crise como essa, quem vai sofrer é ali aquela primeira pessoa que está dando atendimento. É o enfermeiro, é o atendente, é o médico, né? As pessoas sentem-se, né, desamparadas e muitas vezes não foi raro em haver ameaça, haver violência contra esses profissionais.
Tanto a PM como a Guarda Municipal tiveram um grande trabalho com relação a isso. Neste momento agora em que nós avançamos com a questão da vacinação, a atividade comercial, as indústrias, tudo começa a ter um fluxo mais normalizado, né? O desafio ele continua grande sempre, né? Primeiro por essa questão de que muitos vão, depois desse tempo, encontrar os seus estabelecimentos ou as suas casas que estavam fechadas, furtadas, né? Então, é uma dificuldade. A questão também da própria movimentação do crime, né? O crime, ele se move, né? De acordo com a possibilidade, ele vai buscando onde tem mais facilidade, mais oportunidades de praticar suas ações delituosas. Então, também com a volta das atividades comerciais, do comércio, dos bares, dos restaurantes, né? Também existe essa tendência em que haja maior incidência por parte desses criminosos nessas áreas comerciais. Então, por isso, né, tanto a PM, a Guarda também, trabalhando dentro dessa análise de cenário, sempre buscando colocar mais policiamento nessas áreas onde haja mais chamariz para o crime, mais pessoas circulando, né, principalmente nas áreas aqui, na área central de Campinas, nas áreas que são áreas de shopping, praças bancárias. Então, tudo isso é uma demanda muito grande para as forças de segurança, né? Mas tem sido feito esse trabalho dentro da análise dos indicadores criminais, nós temos conseguido sucesso. Até vou aproveitar e já falar agora sobre essa questão, né? Se nós pegarmos aí uma análise dos crimes, principalmente a questão do homicídio e latrocínio, nós pegarmos 2014 para 2021, então pegamos também esse período da pandemia, esse crime de homicídio, nós conseguimos derrubar, né, a questão dessa incidência fortemente. No ano de 2014, a média de homicídio e latrocínio por taxa de 100 mil habitantes era de 10, aqui na nossa região de Campinas. E nós chegamos em 2021 ao índice de 6,2. Essa diminuição é muito forte, né? E quando nós colocamos essa comparação, 6,2 comparado com o Brasil, né, é ainda maior. Nós temos a média do Brasil de 21 mortes por cada 100 mil habitantes. Essa é uma média. E é engraçado essa questão se nós falarmos essa questão da sensação de segurança mesmo. 6,2 é uma taxa que é igual a de países desenvolvidos. Os Estados Unidos, em 2019, estava com 6,2, igual aqui a nossa região de Campinas. E muitas vezes, nós vamos aí fazer uma viagem para a região norte, nordeste, locais turísticos até, né, em que o índice é muito maior, chega perto de 20, né, e nós, por vezes, nos sentimos mais seguros lá. Né? Então, como é muito relativo isso, né? Então, o nosso dado aqui é um dado muito favorável. Quando falamos do VLV, por exemplo, né? O homicídio e latrocínio, é um índice de país de primeiro mundo. Mas também com relação à redução de roubos e furtos de veículos, também temos um resultado muito favorável. De 2014 para 2021, nós tivemos uma redução muito maior, inclusive, do que a média do próprio estado de São Paulo e da própria capital. Então, tanto é que na última reunião que nós tivemos com a Secretaria de Segurança Pública, nos foi dito pelo representante da Secretaria que a região de Campinas foi a que mais reduziu os indicadores no estado de São Paulo todo. Então, isso foi motivo de grande felicidade da nossa parte, porque, em que pese, é claro, temos sempre que buscar melhores resultados, o nosso dado ele é muito favorável, né? Estamos conseguindo uma média diferente, inclusive, do Estado, e se colocarmos o Brasil ainda, muito mais. Até uma pergunta agora, pegando o gancho, né, um pouco deste sentimento que às vezes fica de insegurança, uma pergunta para todo mundo, Major, com a sua experiência na Polícia Militar, vereador Jorge Schneider, já há 5 mandatos aqui na Câmara de Campinas. A situação econômica
ou às vezes de briga política do país, vocês acreditam que tem relação com o número de ocorrências? Então, um Brasil em crise tende a aumentar? Vereador Major Jaime, você tem esse sentimento? O que acontece nacionalmente nos municípios, você vê uma reação? Excelente pergunta, viu, Gabriel? Na verdade, isso é algo que muitas pessoas não discutem, não trazem à tona para discutir, mas eu vou falar de alguns fatos. Eu vou dar o primeiro. Nós vivemos numa cidade, uma grande cidade, mas que tem uma guarda municipal, que é uma competência ali de atuação a princípio do prefeito. Nós temos uma polícia militar, que a competência a princípio é do governador. E onde fica a federação nisso? Onde fica a União? Onde fica, né, o órgão máximo que recebe a maior parte dos recursos? Como é que ele fica nisso? Eu vou dar um exemplo. Determinado presidente, em 2006, ele teve a oportunidade de mudar um pouco da segurança pública. Era, na verdade, 2005 para 2006. Ele poderia com ações, poderia com algumas normas, poderia chamar os governadores, chamar as pessoas responsáveis pela segurança. Ele poderia. Mas um determinado ministro dele, consultor, falou, não se mete nisso não, isso aí deixa com os governadores, deixa com os prefeitos, deixa eles se arrebentar, porque se a gente assumir essa responsabilidade e der errado, a culpa vai ser em cima do presidente. E o que foi feito naquela hora? Nada. Deixa do jeito como é que tá para ver como é que fica. De lá para cá só piorou. Os homicídios, é interessante o coronel Augusto ter falado sobre isso, de 2002 até 2018, a taxa de homicídio no Brasil só subia. Só subia. A gente estava batendo recordes atrás de recordes. Quase 65 mil pessoas mortas por ano. E o estado de São Paulo, sim, nessa batida que o coronel falou. Mas aqui eu chamo a atenção, mais uma vez, do público também. Tem uma ligação muito forte. E eu digo que se a gente não tiver uma política realmente de segurança pública dentro do município, uma política de segurança pública dentro do estado, e cada político assumir como governador ou prefeito, falar, não, é uma parte da sociedade, tem lá um secretário que toma conta, deixa o negócio correr do jeito que está, né? Só não traz problema. Já vi governador falando, só não me traz problema, controla lá e deixa, não me traz problema. Da guarda a mesma coisa. Mas a coisa é tão séria, vereador Schneider, né, e todos que estão aqui, porque aqui na Prefeitura de Campinas, eu acredito que pode ser feito mais. Já conversamos com o nosso prefeito, ele está sensível a isso. Os guardas municipais de Campinas têm que ser valorizados, têm que ser reconhecidos, tem que ter um plano de carreira melhor, tem que ter uma perspectiva de futuro, né, na carreira muito melhor, tem que ser reconhecido e comparado a outras cidades de uma forma muito melhor. Mas eu trago até uma questão aqui também da Polícia Militar. A Polícia Militar, infelizmente, vem, nesse período de 3 anos aqui, numa das fases mais difíceis politicamente que a instituição vem passando, viu, Schneider? Se perguntar para algum policial militar, ele não pode falar nada. Ele não pode falar nada, porque teve uma norma que foi aprovada, que entrou em vigor aí no início de janeiro, que o policial militar não pode postar nada em rede social, o policial militar não pode falar nada do que vem acontecendo com ele, porque senão ele é punido. Né? O comandante não pode falar isso, mas eu posso. E aí o governador, no momento político, vem querer calar a voz desses policiais militares, da ativa, da reserva. Não pode fazer nada porque senão expõe. Tem os seus problemas? Tem os seus problemas. Mas infelizmente eu falo aqui para alguns políticos do governo do estado que nada fizeram pela segurança pública. Se a Polícia Militar hoje tem bons números, é por única e exclusiva dedicação desses policiais. Você fez um comentário, vereador Schneider, que o efetivo da PM, se eu falar para você, Gabriel, que o efetivo da PM é o mesmo quando eu entrei em 1990, juntamente aqui com o nosso comandante, entramos, o efetivo é o mesmo, 30 anos depois. E a população só cresce. Exatamente, nós temos hoje mais de 45 milhões de pessoas. Cidades aqui que são do tamanho de qualquer metrópole, né, nos Estados Unidos, na Europa. E o investimento é uma relação muito grande. O investimento que é feito na polícia, ele retorna investimento para aquela sociedade 5, 10 vezes mais. Então, uma cidade que, se tiver um trabalho, uma política de segurança pública séria, em que o governante olhe para aquela área e fale, vou pegar um paralelo para as pessoas poderem entender. Um paralelo de Nova York dos anos 90.
crime, roubo, homicídio, né? Uma desgraça a cidade estava. De repente, um dos prefeitos chegou lá e começou, ó, Rodolfo Giuliani, né, teoria das janelas quebradas, não, vamos resolver isso, resolve. Chama todo mundo para conversar, chama a todos de segurança, mas chama também o pessoal do judiciário, chama os órgãos públicos da prefeitura, chama todo mundo, vamos começar a resolver esse negócio. Nova York, de lá para cá, hoje está balançando também, porque tem um bando de xarope que acha que tem que tirar investimento da polícia. Nos Estados Unidos está assim. Tem cidade que está, Chicago, por exemplo. Procura os números de Chicago. Tira investimento da polícia. Olha o que está acontecendo hoje como reflexo. E eu dou isso como referência para você ver os investimentos que foram feitos em Nova York, eles refletiram diretamente na economia da cidade, do estado e do próprio país da América do Norte, que é os Estados Unidos. Esse investimento tem que ser feito, e tem que ter essa visão aqui também em Campinas, tem que ter essa visão pelo governo do estado. Os investimentos que são feitos somente em material, né, que alguns jogam, porque nós investimos em material, demos colete, demos câmera, demos arma. Nem isso, né, esses políticos têm vergonha na cara de falar que não foram eles. Se hoje a Polícia Militar trabalha com pistola, e a primeira polícia a trabalhar com pistola foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo, isso foi devido a muitos policiais que dedicaram a vida deles a esse estudo, com muito sacrifício, com muita luta. E eu até me emociono com isso, porque o Coronel Giraldi, que é uma das pessoas que eu respeito muito, o Coronel Augusto conhece, foi uma das pessoas que batalhou desde o primeiro momento que eu conheci ele. Temos que ter as melhores pistolas, nós somos os mais vitimados do mundo, tem policial morrendo. Ele falava isso toda hora, e nunca tinha uma solução. Hoje a Polícia Militar de São Paulo tem Glock, que é uma das melhores pistolas do mundo, e tem isso não por conta de governador, tem isso porque policiais militares se dedicaram anos e anos para conseguir. Se nós temos coletes hoje que são colocados para policiais militares, e a comandante Lourdes falou sobre isso, antigamente, no início da Guarda e no início da PM, década de 90, finalzinho de 90, colete era passado de um para outro. E foi passando o tempo, com muito sacrifício, tirando às vezes de um local para dar esse colete. Não foi o governador que fez isso. Foram policiais militares, foram guardas municipais, que viram a necessidade e batalharam demais para que isso acontecesse. Então, quando você faz essa pergunta, Gabriel, é uma relação direta. Não tem como conversar hoje sobre segurança, falar, não, vamos investir só o que está lá. Vamos fazer outras coisas. É burrice, o governador, é burrice para outros políticos. Se você tiver um pouquinho de percepção e conseguir entender que investimento em segurança é investimento triplicado por muitas e muitas vezes dentro do seu município e dentro do seu estado, você vai começar a entender. O problema é que esse político ele entende que o fruto não vai sair agora. Eu não vou conseguir fazer isso e ter resultado no ano que vem, que é o ano da eleição. Aí ele não faz, não vou fazer para o próximo. Aí ele não faz, passa 4 anos, passa 5, passa 10, ele não faz. Ninguém faz, porque ele não vai ter o resultado. Então nós estamos chegando num momento, Schneider, que é necessário que a gente tenha uma política de Estado, não uma política de governo, uma política de Estado que seja realmente para beneficiar a sociedade como um todo. Né? Então, hoje, eu deixo essa mensagem para que você que está em casa entenda, na hora que você for votar até, tenha essa percepção. Quem realmente está trazendo algum plano sério e que não vai ser de 1, 2 anos. Vai ser um plano até, se for bem feito, né, e bem executado, vai demorar alguns anos, mas o resultado ele chega, com certeza absoluta. A médio e longo prazo, né? Sem dúvida nenhuma. Vereador, eu quero ouvi-lo também, experiente, 5 mandatos já na Câmara de Campinas, já pegou o país em diversas situações. Que análise que o senhor consegue fazer? Eu acho que o Major Jaime disse uma palavra que é vital. Investimento. Tem muita gente que acha que segurança é despesa. Não é despesa, é investimento. Nós temos que investir no ser humano, nós temos que investir na população. E a segurança não é para mim, não é para ele, é para a população, é para todos. Nós temos que ter esse investimento. Eu sempre digo aqui na Câmara que tem 3 áreas que nós não podemos fazer política. A saúde, a educação e a segurança. Porque atinge diretamente os que mais precisam. Porque quem tem muito dinheiro tem segurança particular. Mora muito bem morado, com segurança, com tudo. Paga uma escola particular.
paga um plano de saúde. Quem não tem dinheiro não tem saúde, porque o SUS, infelizmente, quem pode mais chora menos, o SUS é esse. A educação, infelizmente, não é a necessária que nós temos na escola, e a segurança pública não se tem investimento. Agora, vem falar que é despesa, não podemos mais ter despesa. Corta de tudo, menos dessas 3 áreas. É isso que nós precisamos, de ter a tranquilidade de olhar para a população e dizer assim, nessas 3 áreas nós estamos investindo, não estamos tendo despesa. Essa palavra é vital. Vamos investir na população, e segurança é uma delas. Comandante Maria de Lourdes, em seguida o Tenente-Coronel Adriano Augusto Leão, vocês percebem alguma relação de situação econômica de país em crise, aumento de violência, vocês que estão na ativa, qual que é a percepção que vocês têm? De fato, quando a gente tem uma situação de crise, isso nos inspira um pouquinho mais de cuidado, de cautela em relação à segurança. Como disse bem aí o vereador Schneider, são 3 áreas muito sensíveis ao que acontece no país, né? A segurança, a educação, a saúde. Vimos isso em relação à pandemia, né? O quanto a saúde ficou sufocada para dar conta dos atendimentos, para dar conta de uma demanda que era muito superior, uma demanda inesperada, repentina, para dar conta dessa demanda. A segurança também foi diretamente envolvida, nós não paramos em nenhum momento, como ressaltou o Coronel Augusto. Então, mesmo as ruas estando vazias, sem público, nos momentos mais críticos da pandemia, nós estávamos aí atuantes em outras frentes, junto à saúde, por exemplo. Então, são áreas mais sensíveis, de fato, sentem mais. Um momento de crise, ele provoca aí, ou pode provocar mais desemprego, isso deixa a população também numa situação mais delicada. É um momento, por exemplo, que a gente pode observar o aumento de crime de menor potencial ofensivo, como furto, algo um pouco mais, que tem mais facilidade para aquele indivíduo praticar. Então, são situações que a gente sempre fica mais atento e observa que esses índices, eles podem aumentar, sim, diminui o roubo, mas pode aumentar a situação de furto, por conta aí de possíveis desempregados, de pessoas que aí acabam sendo aliciadas por imaginar que esse é um caminho mais fácil para sair dessa situação ou para resolver algumas questões aí imediatas. Então, a gente fica mais atento, tentando coibir esse tipo de ocorrência. Em Campinas, nós hoje temos uma situação que a gente avalia aí com otimismo em relação ao governo municipal. O prefeito Dário tem olhado com bastante carinho para a gente, para a segurança pública, para a guarda municipal. Tivemos aí vários investimentos já, várias iniciativas por parte da administração. Então, volto a dizer que eu enxergo com bastante otimismo esse momento, por conta de um cenário bem interessante, que são várias situações que levam a isso, como, por exemplo, essa proximidade que nós temos hoje com as forças policiais, as ações que nós fazemos conjuntas, isso facilita muito o nosso trabalho, isso ajuda o atendimento à população, essa relação muito boa com a Câmara Municipal, isso é importantíssimo para o nosso trabalho, é a casa do povo, é o local de onde nós recebemos a legislação, o local que pode fazer alteração nas leis municipais, que possam auxiliar ainda mais. Esses 3 pilares importantes, né? Segurança pública, saúde e educação. Então, esse trabalho todo hoje que vem sendo construído, que vem se desenvolvendo desde o ano passado, eu entendo como bastante positivo e a despeito deste problema de crise, e essa crise, pelo jeito, ainda perdura por algum tempo. Eu vejo com otimismo esse enfrentamento da parte da segurança pública por conta desse cenário
que nós temos aí de união, de percepção, de pessoas lutando no mesmo sentido, da gente navegando para o mesmo lado, de nós podermos falar a mesma língua e buscar um melhor desenvolvimento para combater aí possíveis aumentos ou para combater essa situação de crise que venha a afetar a área da segurança pública. Tenente Coronel, quero ouvi-lo também. É uma situação mais delicada quando nós temos um país em crise econômica? Nós acabamos verificando, né, em que quando existe essa questão de uma crise em andamento, ainda mais algo muito prolongado como nós temos vivido, né, nos últimos tempos, não tem como, né, isso acaba afetando de forma geral a comunidade, né, e isso impacta de alguma forma na questão da segurança pública, né? Então, só para citar alguns exemplos, né? Vários comércios fecharam, né? E esses comércios fechados se tornaram alvo de furtos, né? Pessoas que, por motivos diversos, né? E muitos até movidos pela questão de serem drogadictos, né? Usuários de droga e precisando manter de alguma forma o seu vício, né? Praticam esse tipo de ato, né? Assim também como muitas outras situações que vão ser impactadas, né? Por exemplo, o comércio ele modificou, né? Então muita gente hoje até tem evitado ir à própria loja física, tem comprado coisas por meio virtual, e aí temos as entregas que são feitas, e nas entregas acabam impactando também na facilidade dos indivíduos em praticarem os furtos e roubos, enfim, tem uma série de situações que vão impactar, né? Uma outra coisa que tem sido falado bastante, até a Câmara tem apreciado bastante isso, o aumento no número de moradores de rua, né, pessoas que vivem nas vias públicas, né? Isso também acaba trazendo uma série de problemas, né, não só para eles que estão nessa condição desumana, mas também para todas as pessoas que têm que conviver com o problema, né? Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, não é só a segurança pública que vai dar conta de resolver, né? A Polícia Militar, a Guarda Municipal, né? Por isso a importância, né, de que todo o sistema ele possa atuar de uma forma muito engrenada, né? Não só a questão da segurança pública, como também a questão da justiça, a assistência social, que tem um papel de extrema relevância, né, em ser bem feito esse trabalho, criação de emprego e renda, qualificação, enfim, são vários os setores que têm que ser muito proativos, que tem que funcionar, a questão da saúde pública, né, atendimento também à população, né? Então, são vários temas que eles estão interligados, não tem como haver uma solução se não estiver tudo muito alinhado, muito bem engrenado. Então, acho que esse é o nosso desafio de todos nós, né, da Câmara Municipal, do município, das forças de segurança. Esse é o nosso desafio que se apresenta agora, neste momento. Se nós conseguirmos continuar e aprimorar cada vez mais esse alinhamento, nós vamos obter muitos bons resultados aí à frente. Como disse o vereador Schneider, né, tudo isso vai se refletir em muitos ganhos ainda maiores para todos, né? Criação de emprego, o turismo, geração de uma série de oportunidades, né? Empresas e negócios que venham para a cidade. Então, tudo isso é um ciclo que tem que se tornar virtuoso para que a cidade esteja cada vez melhor. E para nós encerrarmos, o último tema aqui, vereadores Major Jaime e também o Jorge Schneider, políticas de prevenção ao crime que tenham como público-alvo, principalmente as crianças e os adolescentes. Aqui em Campinas, por exemplo, programas de educação nas escolas ou programas direcionados aos menores infratores para diminuir a chance deles cometerem um novo crime. A educação é fundamental para a gente diminuir o número de ocorrências na cidade? Com certeza, né, hoje estávamos até numa sessão e eu comentei a questão da educação. A educação é base para qualquer pensamento que a gente tenha de um país desenvolvido. Todos os países desenvolvidos investiram em educação e o resultado eles tiveram. É um investimento muito bem
que compensa muito. Infelizmente, a gente vê que o Brasil não tem essa questão e, infelizmente, algumas pessoas, algumas autoridades que poderiam e deveriam ter essa visão, não tem porque, infelizmente, não é de curto prazo. Investimento em educação, ele vai ter os primeiros momentos, algo talvez médio, longo prazo e coloca aí talvez 1 ou 2 gerações. Mas o investimento em educação é necessário. Para isso, mas é um trabalho muito difícil, para isso a Polícia Militar, né, os comandantes podem falar um pouquinho mais sobre isso. A Polícia Militar tem o PROERD, que é um trabalho maravilhoso, um programa maravilhoso, que atende crianças, né, e fala da questão delas falarem não, né, para drogas, para crimes. Né, eu sei que a Guarda Municipal também tem um trabalho desenvolvido nas escolas também, né, do guarda que vai até as escolas, né, e faz todo um trabalho. Tem o bombeiro que também faz, né, o bombeiro amigo também vai até as escolas, né, e faz um trabalho excepcional. Nossa cidade é muito grande, são mais de 60 escolas, se não me engano, municipais, e se eu não estou enganado aí, né, meu número, talvez o Coronel Augusto, não sei se ele sabe, mas acho que são mais de 80 escolas também estaduais, fora as particulares, que o filho do rico também tem que conhecer um pouquinho da polícia, né, vereador Schneider? Ele não pode só olhar da porta da casa dele, hoje dentro do carro, e falar, a polícia lá. Não. Tem que ter contato, tem que saber que é um ser humano, tem que saber que é uma pessoa, né, que dá risada, que às vezes não está de bom humor, às vezes ele está... É uma pessoa como outra qualquer, que tem seus anseios, né, pai, é filho. Então, esse contato é fundamental, principalmente na idade de criança. Mas, infelizmente, essa dificuldade é muito grande. Né? Na nossa cidade de Campinas, eu sei que são ações que existem, mas são poucas que conseguem perdurar e ter um resultado um pouco maior. Às vezes o aluno não consegue mais ter esse acompanhamento na adolescência, aí vem um professor comunista e fala um monte de besteira na cabeça desse jovem, ele sai achando que a polícia é inimigo dele. E na verdade não é. Por conta da polícia é que ele consegue, né, ir para a baladinha dele no final de semana, é por conta da polícia e da guarda que consegue ter segurança na casa dele e na escola. Né? Enquanto a gente tiver ações como essa, né, um trabalha e o outro vagabundo fala um monte de coisa que não é verdadeira, né, enche a cabeça de mentiras, né, das pessoas, aí é sempre muito difícil. Estou sendo até sincero, viu, Gabriel? Desculpe a minha sinceridade, viu, comandantes? Vereador Schneider, quero ouvi-lo também, e depois Tenente Coronel e depois a Maria de Lourdes, comandante. A educação, ela começa no lar, Gabriel. O grande pilar, segredo que nós temos para o sucesso de um país chama-se família. O Brasil, infelizmente, de uns 15 anos para cá, ele se desviou desse lado família. Ele passou a achar que era um grande país e que as más influências é que seriam as boas influências. As famílias hoje acham que jogam o filho na escola e eduque a professora que eduque a criança. Não é. Ela tem que entender que a educação vem do lar. O saber vem da escola, mas a educação vem do lar. Se nós educarmos nossos filhos para serem pessoas do bem, elas serão pessoas do bem. Mas se nós deixarmos na mão da escola, o vereador falou aqui, tem uns professores hoje aí que não merecem esse título, porque é um título nobre, professor, que não merecem esse título, porque eles ensinam, primeiro, alguns ensinam que não existe sexo para a criança é o que ela quer ser. Um absurdo. Dizem que o pai e a mãe não podem nem repreender o filho se ele errar. Outro absurdo. Hoje nós vemos aí a vara da infância, a vara da família. No meu tempo, a vara era a vara de marmelo. E a grande juíza era a minha mãe. A minha mãe já faleceu, eu amava a minha mãe. A minha vara da infância minha. Amava, porque ela me mostrou que aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos passar para os nossos filhos. Eles têm que chegar educados na escola. Lá eles vão aprender o saber só. Eles vão preencher o seu intelecto. Mas a sua educação vem do lar. Um lar que não aprende, que o pai
com um copo na mão, diz para o filho, você não deve beber, mas ele está bebendo. Você não deve fumar, fumando. Como é? Você não pode ser um bandido, e ele é. Eu vou dar um exemplo a você. Eu moro na Vila Castelo Branco, e há 15 anos, 2005, 17 anos atrás, no primeiro mandato, meu primeiro ano, eu montei uma escolinha de futebol lá, que até hoje, passaram mais de 1.000 alunos, que eu pago. Não é o governo municipal que faz. Eu faço, junto com alguns amigos que são, assim, colaboradores. E na primeira turma nossa, chegou um menininho lá, começou a gostar, porque lá é sim senhor, não senhor. Então, eu peguei um ex-jogador da Ponte Preta, que até faleceu já, o Adilson, que era o professor, e no meio tinha um garoto lá, o pai dele era um traficante da minha região lá. Aí o cara, eu preciso falar com você. Eu falei, vai no meu escritório que nós conversamos. Ele falou, não, você vai lá. Eu falei, não vou no seu lugar. Eu sei onde eu entro. E aí eu perguntei a ele, você está bravo com o quê? Não, porque você está levando minhas crianças. Eu falei, suas crianças não, você tem um filho. O restante não são suas crianças. Eu falei, dá a chance deles viverem. Você é um traficante, você quer que o seu filho seja um traficante um dia? Eu falei, não. Eu falei, então, dá a chance das outras crianças também serem pessoas do bem. Se eles quiserem ser, eles serão, mas se eles não quiserem, dá a chance deles serem pessoas do bem. E dali daquela escolinha já saíram 2, quer dizer, em 18 anos, mas saíram 2 jogadores de futebol, mas dos 1.000 saíram 1.000 cidadãos. 1.000 cidadãos, pessoas que aprenderam lá a dizer sim senhor, não senhor. Hoje são pais, tem alguns que são pais e vão lá até ajudar os novos alunos. Quer dizer, é isso que nós precisamos. Nós que temos a chance de ajudar, vamos ajudar. Vamos ajudar. Porque se nós passarmos a enxergar como número nossas crianças, nós acabaremos com o nosso país. E é nas famílias é que se resolve tudo. É lá que está a boa semente ou a má semente. É aquela frase, né? Educação muda as pessoas e as pessoas é que vão mudar o mundo. Bom, chegamos ao fim do nosso Questão de Ordem. Maria de Lourdes Soares, comandante da Guarda Municipal, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente, de grande valia para quem está nos acompanhando, conhecer ainda mais o trabalho da Guarda Municipal, o que é feito na cidade de Campinas, as estatísticas, os números que nós passamos aqui, é deste trabalho de inteligência que acontece. Então, muito obrigado por todas as informações e fica aberto aí para suas considerações finais, algo que você queira falar que eu não tenha perguntado, o espaço está aberto. Obrigada, eu que agradeço em nome da Guarda Municipal, agradeço a TV Câmara, que tem estado com a gente em diversos momentos, demonstrando o nosso trabalho, dando essa oportunidade de divulgar o que a Guarda Municipal tem feito. Obrigada ao vereador Major Jaime, vereador Schneider, parceiros nossos aí que também sempre viabilizam essa possibilidade de divulgar o trabalho. É muito importante mostrar para a população o que está sendo feito, para que isso contribua para trazer mais tranquilidade ao cidadão de Campinas. Tenente Coronel Augusto, obrigada aí pela parceria que nós temos tido, uma parceria muito boa. Quero só aproveitar essa fala de trabalho de prevenção e dizer que a Guarda Municipal tem o PROIN, que é o Projeto Integração, e nós trabalhamos prevenção nas escolas, prevenção à violência, à criminalidade, com fantoches, com roda de conversa com pais, e abordamos vários temas de criminalidade, de violência, de situações que possam envolver seus filhos. Trabalhamos aí a questão da pipa com cerol, fazemos oficina de civismo com crianças e adolescentes. É um trabalho aí, uma outra frente importante da Guarda Municipal, no sentido de fazer prevenção e de contribuir para que nós tenhamos aí um futuro melhor, um futuro mais tranquilo para essas crianças que amanhã serão os adultos que cuidarão da nossa cidade. Muito obrigada novamente, estamos aí à disposição para outras oportunidades. Nós aqui agradecemos, agradeço também a disponibilidade do tempo e também todas as informações, os números que foram passados aqui do Tenente Coronel Augusto, ele que é do 8º Batalhão da Polícia Militar,
e fica aberto aí também para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, em nome da Polícia Militar, do nosso comandante, Coronel Nery, e dos demais comandantes de batalhão aqui da cidade de Campinas. Agradeço ao vereador Major Jaime, vereador Schneider, pela oportunidade de falar da Polícia Militar, das boas ações, e sempre lembrar a população de nossa cidade que necessitando, né, procure a Polícia Militar, procure conhecer a sua polícia, eu digo, é a sua polícia, né, não é a polícia de A ou de B, é a polícia do cidadão, né, assim como também a Guarda Municipal. Procure saber da segurança da sua região, participar dos conselhos comunitários de segurança. Cada região da cidade de Campinas e no estado de São Paulo todo, existe um grupo chamado Conselho Comunitário de Segurança, onde lá, obrigatoriamente, todos os meses está o comandante da PM, o local, está o delegado, muitas das vezes está também a Guarda Municipal participando. Participar da segurança de forma concreta, dando as suas sugestões, acompanhando os bons resultados. Busque lá também conhecer o programa Vizinhança Solidária, que é um programa que tem sido de muito sucesso aqui no município de Campinas, em todo o estado de São Paulo, né? Existem inúmeras ações, informações, como já foi dito, a questão da educação é de extrema importância, né? Também, não só o PROERD ensina as crianças, mas também os conselhos de segurança, o programa Vizinhança Solidária, são programas de cidadania que também nos ensinam a todos, como cidadãos, qual o papel de cada órgão do Estado, a quem nós devemos recorrer e buscar os direitos do cidadão, da comunidade. Há várias ações que deixam de ser perpetradas por falta de conhecimento, por falta de cobrança, né? Então, aproveitem a todos essa oportunidade, busque conhecer a polícia, busque conhecer a sua Câmara Municipal, seus vereadores, a Prefeitura, enfim, todos os órgãos de Estado aqui que devem dar a máxima assistência possível para você, cidadão, que é o pagador de impostos, que deve ser o destinatário de todas as boas ações. Por isso, estar sempre à disposição, quer seja na paz, né, pela parte proativa, e é a melhor oportunidade, ou mesmo na emergência, através do telefone 190. Muito obrigado, Tenente Coronel, parabéns ao trabalho de todos. Vereador Major Jaime, presidente da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública aqui da Câmara de Campinas, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui, o debate criado. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a debater esse e outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Agradeço, Gabriel, a você e a toda a TV Câmara, todos os funcionários, todos que aqui trabalham. Vereador Schneider, também agradeço pela parceria, né, e sempre a caminhada que se tem aqui dentro, né, sobre vários temas. Verdade. Comandante Lourdes, grande abraço, que Deus abençoe aí nessa caminhada. Sei que não é fácil, mas a gente fica sempre feliz de vê-la, né, e saber. Eu estava brincando outro dia com ela, vereador Schneider, porque eu ia num evento, ela estava lá. Eu olhava no jornal, ela estava em vários lugares, e eu falei, deve ter duas Lourdes, porque não é possível, em todos os lugares ela estava, né? Então ela trabalha demais, tirou férias agora, merecidas, né? Que Deus abençoe, muito sucesso. E ao comandante Augusto, que sou suspeito para falar dele, nós somos amigos há mais de 30 anos, né? Temos aí, né, uma trajetória na nossa instituição, na nossa chegada e entrada na instituição Polícia Militar. Hoje eu fico muito feliz de vê-lo comandando o 8º. Ele foi comandante do 8º, chegou nesse cargo, trabalhando aqui em Campinas, né? Desde quando o tenente chegou aqui, trabalhando nesse batalhão. E, se Deus abençoá-lo, ele vai ser comandante também aqui da nossa região, sendo promovido a coronel. É o que a gente espera, que Deus o abençoe muito. Sabedoria, né? Muita paciência, né? E que tudo, né? Que Deus abençoe muito. Né? E eu tenho certeza absoluta, Augusto, que será pelos seus méritos, será pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Então, que Deus o abençoe. Para finalizar, um grande abraço a você que está em casa, né? A você que está nos assistindo. Saiba que tem muitos problemas ainda na nossa cidade de Campinas, tem muitos problemas na área de segurança, mas existem muitas pessoas capacitadas, muitas pessoas competentes, muitas pessoas que querem fazer e fazem muito. Entregam a própria vida até para dar um pouco de segurança para você que está em casa. Espero que você entenda isso,
Se você quiser conhecer um pouco mais a polícia, pode procurar um batalhão, pode procurar um quartel, conhecer um pouco mais da guarda, pode fazer isso. Eu falo que talvez há 40 anos atrás, a gente ficaria, não vou falar com a polícia. Não, hoje vá. Tire foto com o policial, com o guarda municipal, tira foto com o cachorro da guarda, né, aparece na foto, posta em rede social. Todos vão te atender muito bem, muito bem. Porque a gente faz questão disso. A gente quer lembrar sempre que o policial militar, o guarda municipal, o policial federal, o policial penal, todos eles são seres humanos que têm suas famílias e o que eles fazem é proteger pessoas. Então tenha essa percepção e sempre, né, aproveite essa boa mão amiga que você tem à sua disposição. Um grande abraço a todos e obrigado. Eu que agradeço, vereador Major Jaime, vereador Jorge Schneider, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com a TV Câmara Campinas, participar do Questão de Ordem, agregar no nosso debate. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade e fica aberto aí para suas considerações finais. Tem algumas coisas que são coincidências que eu digo que marcam, né? A comandante, ela entrou dia 14 de julho de 1997 na guarda, né? Eu nasci no dia 13 de julho. E no dia 14 de julho de 97, eu estive na entrada dela na guarda municipal. Eu era diretor da Secretaria de Assistência Social do governo Chico Amaral. E eu estava lá no dia em que ela foi incorporada, que ela entrou na guarda mesmo. Então eu fico feliz. E também o 8º BP, o coronel não sabe, mas foi meu berço do futebol. Tem um campo de futebol aí que antigamente, nos anos 60, não tinha nem o muro do Hora de Pascoal ali, e nós entrávamos ali, garotada, né? E nós tínhamos time de futebol que mandava um jogo lá, nesse campo do 8º BP. Olha só. Era nosso. Dali eu fui para Ponte Preta. Eu apareci ali, fui para Ponte Preta. Então, para mim é uma alegria muito grande ver que tem um dito máximo, né, que semelhantes se atraem, né? E o Major Jaime disse que encontra com a comandante em qualquer lugar. Por quê? Porque vocês se atraem. Se atraem porque vocês são semelhantes, vocês querem o bem da cidade. E todos nós precisamos ter esse espírito de serviço. Nós não estamos por obrigação onde nós estamos. Estamos porque nós queremos servir. É isso que é importante. Ela não entrou como comandante, ela entrou como soldado, né? E hoje ela é comandante devido ao trabalho que ela fez, ao reconhecimento que ela... Eu conheço toda a trajetória dela. Toda a trajetória. Era o Ruirilo, primeiro secretário, né? Isso mesmo. Era o Ruirilo, exatamente. Isso mesmo. Então, nós temos aí toda uma história. O coronel, como o major já disse, cresceu em Campinas, entende Campinas. É isso que nós precisamos. Inclusive, e a população de Campinas precisa entender que o homem público, a mulher pública, está para servir a você. Nós não fazemos nada por obrigação. Ninguém me obriga a ser vereador. Mas eu quero fazer aquilo que é melhor, porque eu tenho filhos, tenho netos, e quero deixar um legado de honestidade e de trabalho para a cidade de Campinas. Na política existe muita gente falando de todo mundo, mas para mim o que interessa é o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. Eu deixo para as famílias de Campinas um legado. E digo a você, olhe pela sua família, olhe pelos seus filhos, olhe pelos seus netos, para que eles sejam varões da verdade e da justiça para Campinas. Obrigado. E eu espero que a gente tenha agregado neste debate a você que está nos acompanhando sobre segurança pública aqui na cidade de Campinas. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.